Bom dia, você do módulo 2. Estamos chegando à nossa oitava aula, hoje capítulos 15, 16 e 17. É um prazer estarmos juntos novamente para aprendermos a palavra do Senhor. Gostaria de sugerir que nós orássemos antes dessa aula começar, pedindo que o Senhor possa falar conosco, nos ministrar, nos ensinar, para que esse ensino não seja apenas algo que a gente aprenda e depois não pratique, mas que para que seja um ensino vivo, para que seja um ensino sólido, um ensino que possa resultar numa mudança do nosso caráter, da nossa prática diária, porque é isso que agrada ao Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, consagramos, ó Deus, ao Senhor esta aula, Pai. Sabemos que sem a ajuda do Senhor nós não conseguimos aprender nada que seja relevante e espiritual. Precisamos da ajuda do Senhor. Precisamos da instrução do Senhor. Seja conosco, meu Deus, fortalece-nos, ajuda-nos, guia-nos por meio desta aula. Vamos aprender temas tão importantes, temas tão básicos da nossa fé. Por isso pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa, naqueles que já conhecem esses assuntos, renovar esse entendimento na mente, e aqueles que ainda não conhecem, trazer o conhecimento a eles, Senhor. Ao final dessa aula, possamos estar inspirados, ó Deus, a praticar as Tuas verdades e a viver como Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deixa eu mudar aqui para os slides. Hoje começaremos com o capítulo 15, que fala sobre a espiritualidade cristã. Esse nome, espiritualidade, é um nome dado para resumir as práticas das boas obras cristãs. Como é que o cristão vive a sua vida prática. O capítulo 6 de Mateus, né, que a gente vai começar hoje, no Sermão do Monte, Jesus ele vai agora mudar um pouco para a vida prática. Ele vai começar com 3 assuntos super aplicados a nós, que é a prática das boas obras, do jejum e da oração. Hoje nós vamos ficar apenas com as boas obras e o jejum. Apesar da oração estar no meio dos dois, como é um tema maior, a gente colocou numa próxima aula. Então a primeira é a espiritualidade cristã, Mateus 6:1. Jesus começa bem assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça, ou obras de caridade, ou obras de misericórdia, ou boas obras, dependendo da tradução, diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então Jesus ele começa o capítulo 6 de Mateus nos dando uma advertência para a gente ter cuidado de não praticar toda boa obra, toda obra de misericórdia, com o fim, com o objetivo de ser visto. O objetivo da boa obra é abençoar aquele que está recebendo, né? Isso é óbvio para nós. Mas existe um perigo no nosso coração, que é você fazer algo que é bom para receber um aplauso, para receber um elogio, para ser visto, para se sentir acima da média. Jesus disse: se você fizer isso, você não terá nenhuma recompensa. Porque a recompensa já é o aplauso, né? Já é ser visto. Ele está falando isso para que grupo? Para aquele grupo das pessoas que estavam ouvindo ele, que era o mestre da lei, fariseus, gente que era da nata religiosa da época e que fazia boas obras e para todo mundo ver, para eles serem os maiorais ali da religiosidade. Mas ele também está falando para nós, que são os discípulos, né? Os discípulos estavam juntos ali, sentados, ouvindo, porque o pecado não está só nos fariseus, o pecado está em todos nós. Ele está dizendo, cuidado, não imitem essas práticas. Então, o centro da nossa espiritualidade. Jesus, ele agora no capítulo 6, ele vai fazer o mesmo que ele tem feito no capítulo 5. No capítulo 5, ele está falando quem é o verdadeiro discípulo. Ele distinguiu a obediência dos fariseus da obediência do verdadeiro discípulo. Tanto que ele fala, se a sua justiça não exceder em muito a dos fariseus, de modo algum, vocês entrarão no reino dos céus. Então, no 6 ele continua. Ele vai mostrar, nesses textos que nós vamos ler hoje, como que as boas obras do fariseu é diferente das boas obras do discípulo. Como que as boas obras daquele que é hipócrita, daquele que vive para si mesmo, apesar de estar dentro da igreja, apesar de se dizer um crente, é completamente diferente daquele que é verdadeiramente um filho de Deus e que vive segundo a sua vontade. Então, a espiritualidade centrada em nós, que Jesus está advertindo aqui,
Toda vez que você faz, Jesus deu 3 exemplos, depois ele vai dar mais, mas hoje nós vamos ficar só com esses 3. Toda vez que você ora, jejua e é generoso com alguém, dá uma esmola, uma oferta, ajuda financeiramente, com seu tempo, com seus conselhos, com o objetivo de ganhar aplausos, com o objetivo de dizer: olha como eu sou espiritual, olha como eu sou uma pessoa boa, olha como eu sou um ser superior, eu oro tantas horas, nossa, toda vez que eu oro eu choro muito porque o Senhor fala comigo, toda vez que eu jejuo durante dias seguidos, nossa, eu peguei tantos por cento do meu orçamento e dei tudo para caridade. Eu falei só de coisas boas, né? Oração, jejum e generosidade. É o que Jesus disse, são coisas boas. Só que quando você faz isso para ser superior, para ganhar um aplauso, para chegar lá na igreja e contar para todo mundo, para as pessoas falarem: nossa, como você é espiritual. Ou quando você não conta para ninguém, mas você dentro de você sente: nossa, eu sou um crente acima da média. E aí Jesus está falando: se você se sente assim, se você faz isso com esse objetivo, significa que você não entendeu nada do evangelho e você não vai receber nenhuma recompensa de Deus. Então isso é um perigo enorme na nossa vida, porque é uma coisa sutil, irmãos. Então, é uma coisa que vai crescendo dentro de nós, que se a gente não matar na raiz, ele toma a nossa vida. Já a espiritualidade centrada em Deus, você ora, jejua, abençoa as pessoas com o objetivo de agradar a Deus, com o objetivo de que as pessoas glorifiquem a Deus, agradeçam a Deus. Quando Paulo fala: irmãos, vamos levar as ofertas àqueles que têm necessidade, para que quando eles recebam as ofertas, eles glorifiquem a Deus, eles agradem a Deus, eles agradeçam a Deus. Então, qual é o objetivo do cristão que jejua, que oferta, que ora? Ele é agradar ao Senhor, porque ele ama a Deus, porque ele está perto de Deus. O objetivo é receber algum louvor? Não, de forma alguma. O objetivo é estar perto de Deus. Então, se ele estiver sendo visto ou não, para ele não importa. A questão não é ser vista ou não ser vista. A questão é você viver a sua vida pensando no Senhor, não pensando em você. Então tem aquele irmão que não tem uma prática de oração dentro de casa, não tem uma prática de leitura da palavra de Deus, mas na hora que pedem para orar no púlpito, ele ora como se tivesse uma intimidade poderosa com Deus. Para que as pessoas ao redor falem: nossa, olha como fulano ora. A questão que Jesus está dizendo é: se você fizer isso, sua recompensa, tudo que você orou, só serviu para você receber os aplausos, não vai servir para Deus te ouvir. Mas se você é sincero com Deus, tanto dentro de casa quanto no meio da igreja ou no meio público, aí Deus vai te recompensar. Porque você vai estar fazendo tudo para Ele. Note que não é o que você faz. Ah, não é como você ora ou como você jejua. Qual é o objetivo com o qual você ora, o objetivo com o qual você jejua. Se é para você se encher com um pavão, aí você já teve sua recompensa. Mas, se é para agradar a Deus, aí Deus te recompensa, Deus se agrada. Então, irmãos, o que Jesus está resumindo aqui é que nós precisamos ter cuidado com a vaidade. Jesus diz que a vaidade corrompe as boas obras. Por mais que você esteja fazendo algo bom, oferta, jejum, oração, se você faz isso com vaidade, se você faz isso com o coração cheio de vaidade, cheio de vontade de ser aplaudido, a palavra de Deus diz: você corrompeu tudo aquilo que você fez de bom e Deus não vai te recompensar. Isso, essa forma de viver, Jesus vai exemplificar agora. Então, ele vai falar sobre generosidade, depois ele vai falar sobre oração, depois sobre jejum. E hoje nós vamos ficar só em 2 deles. Amém? Então, o Mateus 6:1, Jesus resume: a vaidade corrompe as boas obras. Tomem cuidado com a vaidade. E agora ele vai aplicar. Olha o que ele diz agora nos próximos versículos. Portanto, quando você der esmola, ou quando, aí tem algumas traduções, né? Quando você fizer as suas obras de caridade, ou quando você fizer as suas obras de misericórdia, porque a questão aqui não é só dinheiro, tá? Pode ser ajudar alguém que está em necessidade, investir seu tempo, seu conselho, sua energia. Envolve também o dinheiro, mas é tudo aquilo que você faz para ajudar alguém. Então Jesus diz: quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Vamos traduzir para o século de hoje?
como fazem os crentes na igreja, os crentes hipócritas nas igrejas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Então, qual é o objetivo deles? Serem honrados. Não é abençoar a pessoa, é ser honrado. Se não tiver ninguém vendo, ele não vai dar. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Qual é a plena recompensa? Serem honrados pelos homens. Essa é a recompensa deles. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Esse é o ponto. Jesus está dizendo, os hipócritas, aqueles que vivem para as aparências, aqueles que querem sobressair acima dos outros crentes, eles vão viver sempre pensando se tem alguém olhando, se tem algum líder. Aí, quando tiver um líder olhando, ele fala, opa, agora eu vou orar de jeito diferente, agora eu vou dar uma esmola, agora eu vou falar que eu estou jejuando. Mas aquele que é cristão verdadeiro, que vive para o Senhor, ele vive para o Senhor. Não importa se tem alguém orando, se não tem ninguém orando. Principalmente quando não tem ninguém olhando, que é o que Jesus fala. Faça isso em segredo e Deus que vê em segredo vai te recompensar. Note que Jesus não está condenando a prática da esmola. Pelo contrário, ele está esperando que um cristão faça isso. Olha só o começo do versículo. Portanto, quando você der esmola. Esse quando significa eu já espero que essa seja uma prática regular da sua vida. Não é assim, uma vez ou nunca. Não, é uma prática que vai sempre acontecer. Então, Jesus já espera que o cristão seja generoso. Então, os outros textos da palavra confirmam isso, né? Tiago 1,27 e Tito 2,14 dizem que realizar boas obras é uma marca e um hábito do verdadeiro cristão. Inclusive, lá em Tito 2,14 diz que Jesus nos salvou, um dos motivos que ele nos salvou é para nós dedicarmos às boas obras. Pensa o seguinte, se você sai, por exemplo, todo sábado para poder andar de bicicleta, você anda meia hora por dia. Você pode dizer que você se dedica à prática da bicicleta? Não, é um hobby, é um prazer. Você se dedica àquilo que você faz diariamente com intensidade. Então, eu me dedico ao meu trabalho, por exemplo. Eu trabalho todos os dias, eu trabalho de segunda a sábado, 8 horas por dia, 10 horas por dia. Então, eu sou dedicado. Me dedico à minha família, todo dia eu estou com eles, todo dia eu estou abençoando eles, cuidando deles. Me dedico à minha família. Agora, o texto fala nós devemos ser dedicados às boas obras. O que é isso? Todos os dias a gente tem que estar alerta para saber se a gente pode abençoar alguém ou não. Esse estado de alerta a gente tem que pedir a Deus. A gente tem que sempre orar, Senhor, me ajuda a ver os pobres ao meu redor. Me ajuda a ver as pessoas que estão em necessidade, não só pobre de dinheiro, pobre de atenção, pobre de conselho, pobre de afeto, pobre de amizade, pobre de salvação. Nos ajuda a ver essas pessoas. Pessoas que estão em necessidade. E sempre quando você perceber, você tem que ter um coração que se compadece e que age. Então, o que a palavra de Deus está dizendo já é esperado de nós, a prática das boas obras. O problema essa prática não pode ser corrompida pela vaidade. Então, o que Jesus diz você vai dar porque Deus te deu. Você não vai dar para ser aplaudido. Você não vai dar para se sentir um cristão acima da média. Você vai dar porque você já recebeu de Deus. Na aula passada eu li esse texto. Assim como Deus nos perdoou de um pecado infinito, assim nós devemos perdoar aqueles que pecam contra nós. A mesma retórica vale. Deuteronômio 24, Lucas 6, Jesus fala isso em Lucas e o Senhor fala isso em Deuteronômio. Assim como eu fui generoso com vocês, sejam generosos com o seu próximo. E Jesus até extrapola isso, ele fala até com o seu inimigo. Então, qual é o padrão da generosidade? O padrão é o mesmo que Deus exerce conosco. Você se sente agraciado por Deus? Você sente que Deus é generoso com você? Que Ele te dá muito mais do que você merece? Então, Jesus fala, então faça isso com o próximo. Ele não merece. Eu sei, mas nós também não merecemos e Deus nos deu. Então nós temos que ter esse coração generoso, com o objetivo de agradar a Deus, de ser grato a Deus, de imitar a Deus. Lembra que lá na primeira aula eu falei isso? Que o objetivo aqui do Sermão do Monte é Jesus dizer como um filho de Deus deve fazer para imitá-lo. Deus está falando, eu sou generoso, seja generoso você também. E esse texto aqui ele é muito interessante.
Jesus está dizendo, o que a sua mão direita fizer, que nem a esquerda saiba. Gente, esse texto tem duas interpretações. A primeira é o seguinte, a primeira que Jesus está dando uma exagerada na forma como você esconde aquilo que você faz. Então ele está querendo dizer o seguinte, não é para ninguém saber quanto você dá de oferta, quanto você abençoa, se você dá dinheiro para alguém, se você abençoa algum missionário, para ninguém saber. E para exagerar isso, eu estou querendo dizer que nem a mão que dá deve saber a que não dá. Se você dá com a mão direita, que a esquerda não esteja vendo. Então, ele está dando uma exagerada para dizer o seguinte: não é para contar para ninguém, não é para anunciar para ninguém, não é para postar no Facebook, não é para contar, é para ficar para você. E você faz isso para a pessoa, para Deus. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação desse texto é o seguinte: se você não contar para ninguém, mesmo assim, na hora que você dá, pode crescer dentro de você um orgulho, uma vaidade, como quem diz assim: nossa, viu? Você fala com você mesmo: nossa, eu estou dando esse dinheiro aqui para essa pessoa. Nossa, como eu sou um crente espiritual. Nossa, como eu sou um crente acima da média. E eu ainda não contei para ninguém, então ainda sou humilde. Então, olha o que acontece. Você não é aplaudido por ninguém externo, mas você mesmo se aplaude. A vaidade cresce dentro do seu coração. Então Jesus está dizendo, não é para você, nem para você se aplaudir, não é para você receber aplauso de ninguém e nem seu. Porque se você recebe o seu aplauso, você já teve a sua recompensa. Irmãos, isso é muito, muito, muito difícil. Por quê? Porque, diferentemente do exterior, que você consegue controlar, você pode fazer sozinho, o seu interior está sempre vendo o que você está fazendo. Então, é sempre uma tentação muito forte você crescer em vaidade. Como a gente tem que fazer, então? Voltar lá para o começo do sermão, entender que nós somos pobres de espírito, que nós precisamos do Senhor. E aí, quando você se humilhar perante o Senhor, reconhecer que você não é nada, aí toda a obra boa que você faz, você vai reconhecer, não, quem está fazendo isso é o Espírito Santo em mim. E aí você dá crédito a Deus, você não recebe o próprio crédito. Cuidado, irmãos, esse é um perigo, uma tentação muito sutil. Jesus está batendo muito firme nesses textos. E o final do versículo, Jesus promete recompensar aqueles que assim agem, recompensar aqueles que são generosos e são humildes, aqueles que abençoam, aqueles que dão do que falta. Na Bíblia, generosidade não é dar do que sobra. Ah, sobrou uns moedinhos, eu vou dar. Não, é dar daquilo que te faz falta. É você deixar de comprar algo bom para você comprar algo bom para alguém. Deixar de você usufruir um conforto para você dar uma quantidade boa, grande para alguém. Eu conheço pessoas que pagam R$ 50 numa pizza, mas na hora que vai dar R$ 5 de generosidade para alguém que precisa, ou uma oferta, acha que está dando assim, nossa, muito dinheiro. Mas a verdade é que o conforto dele é muito maior. Então o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, irmãos, quando você der, tem que custar. Quando você der, tem que faltar para você e ir para o próximo. Senão não tem mérito nenhum. O que Deus vai ver é a sua generosidade, é o seu sacrifício para abençoar o próximo. Assim como Jesus sempre fez. Olha só o que Jesus diz. Mateus 25, 35 a 40. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. São 6 coisas aí que as pessoas estavam em dificuldade e a gente atendeu. O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, o que Deus está querendo dizer é que sempre, olha só, não é só dar dinheiro, né? Tive fome e você deu de comer, tive sede e você deu de beber, fui estrangeiro e você acolheu, necessitei de roupas e você vestiu, estive doente e você cuidou de mim, estive preso e você foi me visitar. Então, sempre quando você visita um preso, quando você cuida do enfermo, quando você dá um alimento a alguém, quando você acolhe alguém que está em necessidade, Deus, quando você chegar no céu, ele vai falar: obrigado porque você fez isso para mim. Olha como é que Deus se identifica com aqueles que estão em necessidade. Então, se Deus ele se identifica tanto assim, isso tem que incentivar a gente a ser generoso. Isso tem que incentivar a gente a
exceder em boas obras, a viver o dia todo pensando como agradar a Deus, como abençoar a vida das pessoas. Agora nós vamos para a parte final, que fala sobre o jejum. Jesus continua, né, Mateus 6,18, dizendo: quando jejuarem, é a mesma coisa, né? Prática regular de jejuar, não é se jejuarem. Quando jejuarem. Então Jesus já espera de nós que nós jejuemos regularmente. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Vocês percebem? Eles não contavam para ninguém que eles estavam jejuando, mas eles faziam aquela cara de dor, assim, de fraqueza, para que as pessoas falem: nossa, fulano está jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ou seja, não vai receber mais nada além do que esse olhar das pessoas. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Ou seja, passa um shampoo, passa um condicionador, passa um perfume, lava o rosto, vida que segue. Para que não pareça, ou seja, para que ninguém fique te perguntando, para que você guarde isso para você. Mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Então o jejum, que Jesus está começando a dizer aqui, é que ele é para Deus, ele não é para ninguém olhar, para ninguém aplaudir, ele é para o Senhor. E já que ele é para o Senhor, você tem que fazer ele em secreto para Deus, porque se você faz ele para as pessoas verem, seu coração facilmente se corrompe para buscar os aplausos. E aí, a recompensa que você vai ter não é nada relacionado com o objetivo do jejum. Vai ser só as pessoas dizendo: nossa, como você é um crente espiritual. E isso para Deus não tem valor algum. Então, o jejum, né, para aqueles que ainda não têm familiaridade, é uma prática regular do cristão. Qual o objetivo do jejum? É você se humilhar e você depender de Deus. É você parar de se alimentar, basicamente, para poder buscar o Senhor, né? O pastor Hernandes diz que é trocar a fome de alimento pela fome de Deus. Existem outras formas de jejuar? Sim, existe o jejum que você se abstém de alguns tipos de alimento, por exemplo, Daniel fez um jejum que ele se absteve de qualquer tipo de iguaria, de qualquer tipo de coisa boa e gostosa, né? Só comia coisas que não eram agradáveis ao paladar. É, ele outros jejuns na Bíblia, por exemplo, como o Nazireu, ele tinha não podia comer ou beber nada que vinha da videira, então não podia beber suco de uva, não podia beber vinho, tinha outras limitações. Existem jejuns totais, que a pessoa não bebe água nem come, o jejum normal é aquele que a pessoa só não come. Existe a pessoa que fala: não, gosto muito de chocolate, eu vou ficar um mês sem chocolate, eu vou ficar um ano sem refrigerante. São práticas do jejum. Existem jejum de outras coisas também. Eu vou ficar de jejum de celular, eu vou ficar de jejum de alguma coisa que eu gosto muito. Mas o objetivo é sempre o mesmo. O objetivo é sempre abdicar de algo bom, de algo gostoso, de algo que nos dá prazer, para nos humilhar e para dependamos de Deus. Então, o jejum, gente, ele não é, vocês perceberem lá o texto de Jesus, os outros textos, o jejum nunca foi uma moeda de troca com Deus. O jejum nunca foi, não, eu vou jejuar porque Deus vai valorizar a minha oração. Não, na Bíblia Deus nunca fez algo porque ele não ia fazer, e ele falou: não, já que estão jejuando, eu vou fazer. Se você pegar os textos da palavra onde a pessoa jejua, ela sempre jejua para depender de Deus. Por exemplo, quando Esther convoca a nação a jejuar, eles não estão jejuando para ver se Deus atende eles, porque não ia atender. Eles já sabem que Deus ia atendê-los, porque Deus prometeu atendê-los. Eles estão jejuando para eles se humilharem diante de Deus, para eles pedirem perdão pelos pecados deles e para eles se conectarem com o que Deus vai fazer, para eles estarem atentos ao que Deus vai fazer. Quando, por exemplo, quando Paulo e Silas jejuam, antes de serem enviados, eles estão jejuando pedindo uma direção a Deus. Então eles estão querendo remover deles tudo aquilo que possa estar tapando os ouvidos dele para Deus, para que quando Deus falar, eles entendam. Então o jejum ele está muito atrelado a essa dependência, a essa humilhação, a esse desconectar do mundo e conectar em Deus para ouvir Ele. O jejum ele traz saúde espiritual para quem o faz. Ele não muda Deus, porque Deus é imutável, mas ele muda você e a forma como você reage a Deus, e isso muda tudo. O jejum também nos ensina o autocontrole. Por quê? Imagina que você ama comer. Ama. Você não consegue
terminar de comer sem comer um docinho, você não consegue ficar mais de 3 horas sem comer. Se você fala: "Eu vou ficar um dia inteiro sem comer, 24 horas", e você tem que lutar contra o seu corpo. Essa luta, quando você a vence, te dá força para você falar: "Opa, assim como eu consegui vencer a tentação de comer, eu consigo vencer a tentação de ser egoísta. Eu consigo vencer a tentação de ganhar aplausos. Eu consigo vencer a tentação sexual. Eu consigo vencer a tentação da ambição. Eu consigo vencer a tentação do orgulho. Eu consigo vencer a tentação de o que seja que você está passando". Então o jejum ele te dá força, ele fortalece o seu autocontrole. Eu conheço irmãos que tinham, por exemplo, pecado da gula, da compulsão alimentar, que fizeram que o jejum venceram isso pelo jejum. Então o jejum ele nos dá essa força para você lutar contra tudo aquilo que, te tenta. É uma ferramenta poderosíssima. O jejum também é uma ferramenta de preparação, né, então já comentei aqui alguns textos. Sempre quando os servos do Senhor estavam para fazer algo grande, algo que eles precisavam de uma direção de Deus, eles jejuavam. Esdras, por exemplo, antes de conversar com o rei, ele jejuava o Senhor. Ele se humilhava perante o Senhor, ele clamava o Senhor. E aí ele ia pedir uma direção a Deus. Então, se você, por exemplo, precisa tomar uma direção importante na sua vida, olha, eu vou definir aqui o meu próximo emprego, jejue. Olha, eu vou definir aqui a cidade onde nós vamos morar, jejue. Nós vamos definir aqui as estratégias do ministério, jejue. Tudo que você precisar de direção, tudo que você precisar de ouvir a voz de Deus com clareza, tenha um tempo de jejum. Antes de começar seu ano, faça um tempo de consagração, de jejum. Para quê? Ah, para que você consiga colocar crédito lá no cofrinho de Deus? Não, a palavra de Deus nunca disse isso pra gente, mas para que você se humilhe, para que você se coloque em dependência, porque isso Deus atende. A humilhação, a dependência faz que nós consigamos ouvir a voz de Deus e aí viver a vontade dele. E o jejum que é feito em secreto, Deus recompensa. Então, não ache que o jejum é apenas para o benefício seu. O jejum agrada a Deus e Deus, como Pai, recompensa aquele filho que o agrada. Então, o jejum ele tem a promessa de Deus nos recompensar. Eu entendo que essa recompensa vai ser o motivo do nosso jejum. Então, se a gente está se jejuando para obter uma direção, Deus vai dar a direção. Se a gente está jejuando para se humilhar, Deus vai nos dar essa humilhação. Se a gente está jejuando para ouvir a voz de Deus, nós vamos ouvir. Então, Deus ele recompensa quando o jejum é feito para Ele. Quando ele é feito para ganhar aplausos, aí o aplauso já é recompensa. Mas quando o jejum é feito para Deus, a palavra de Deus diz que Deus o recompensa. Então, irmão, quando você for jejuar, concentre-se em Deus. Eu sei que às vezes você vai jejuar no meio da semana e tem que trabalhar, ok. Mas se você conseguir ter um tempo de oração no meio do seu dia, no seu horário de almoço, se você conseguir estar atento ao que Deus está falando, é muito bom. É sempre bom você aliar o jejum com a prática da oração, com a prática da meditação na palavra, com a prática da leitura da palavra, com a prática do aconselhamento com o povo de Deus, com a prática do louvor e da adoração. Porque aí você vai estar se enchendo de tudo aquilo que é de Deus. E aí os seus ouvidos vão ouvir claramente a vontade dele. Deus vai falar com você, vai te humilhar e vai te levar pelos caminhos dele. Jejuar é bom demais. Dói, dói. Se não tá doendo, tá errado. Tem que doer, tem que ser sacrificial. E aí Deus o recompensa. Assim ele os humilhou, olha só, Deuteronômio 8:3, da onde vem o texto que Jesus cita. Assim ele quem? Deus. Deus os humilhou, o povo de Israel, e os deixou passar fome. Fez um jejum, fez eles jejuarem forçadamente. Mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, esse é o jejum. O jejum é você se abster daquilo que você gosta, principalmente do alimento, para que você possa obter a palavra que vem da boca do Senhor, a instrução do Senhor, o conselho do Senhor, a direção do Senhor, o conforto do Senhor, o consolo do Senhor. Então você para de buscar aqui na terra e você busca no céu tudo aquilo que você precisa. E Deus o recompensa. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham gostado. O objetivo dessa aula é mostrar rapidamente essa essência de como a gente vivia a nossa espiritualidade. A gente vivia ela para o Senhor,
A gente vive ela em sinceridade, a gente vive ela individualmente com Deus. Vamos orar em público? Sim. Vamos jejuar em público? Sim. Vamos ofertar, ser generosos? Sim. Mas principalmente o que é feito em secreto é aquilo que Deus vê. O que é feito em secreto vai refletir no público, mas não necessariamente o que é público reflete no secreto. Então, o que Deus está olhando é o que nós fazemos no secreto, e isso ele recompensa. Amém? Que nós temos uma vida de sinceridade, tanto em público quanto em particular, e que Deus nos ajude a vencermos esse mal da vaidade que tanto corrompe as nossas boas obras. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta aula, Senhor. Deus, a tua palavra ela é muito clara. Não há dificuldade teológica em entender esses conceitos. A dificuldade, Senhor, é vivê-los. Dentro de nós existe a tendência, né, o velho homem ainda lutando pela vaidade, lutando pelos aplausos, lutando para se sentir um crente acima da média. E, Senhor, o Senhor sempre disse que o Senhor recompensa os humildes de coração, os pobres de espírito. Então nos ajuda, Senhor, a termos uma vida humilde, uma vida generosa, generosa com nossos recursos, generosa com o nosso tempo, ajudando aqueles que precisam, jejuando, orando e dependendo do Senhor, Pai. Deus, livra-nos de fazermos as coisas só para ganharmos aplauso, mas ajuda-nos a entender que o Senhor se agrada da nossa humilhação em particular. Que o Senhor possa nos dar força. E sempre que crescer a vaidade do nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha nos corrigir, Senhor, para que nós possamos ser moldados à imagem de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã e que o Teu Espírito nos ajude nessa semana e ao longo da nossa vida a praticarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham sido tão agraciados por Deus como eu fui e que Deus dê força a todos nós para que nós possamos praticar essa palavra e não só ouvi-la, pois é isso que vai agradar a Deus. Tenha uma excelente semana e que Deus possa falar com você e martelar esses versículos ao longo da sua semana. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo domingo.